É, Mas vamos lá. Vai estar tudo certo. Tipo, a matéria é aspectos e comportamentos de um empreendedor. Um beleza. colega meu que vai fazer uma pesquisa com o pai dele, que tem uma empresa grande aqui no estado. Outro fez com a sogra, que também tem uma empresa grande. E eu pensei em tu pelo fato de ter experiência com startup. Que eu Legal. poderia falar qualquer executivo da Intelbras, só que teria a mesma perspectiva de empresa grande que os outros dois já falaram. Uhum. Um é da Macrovita, de sucos, Ah, legal. Sim. e outro uma empresa de roupa. Não lembro o nome. Massa. São várias perguntas, mas são perguntas de respostas rápidas. Então, Uhum. vamos iniciar. Primeira pergunta: que fatores o influenciaram a se tornar um empreendedor? Cara, eu acho que no meu caso foi, né, eu, foi uma influência, queira ou não, da minha sócia na época. Na época eu pensava em fazer um trainee, né? Eu estava no final da faculdade, mas eu realmente fui influenciado. Acho que eu achei legal, né, o problema que a gente queria focar, os desafios. Então foi, cara, foi meio que o momento, né, as oportunidades que surgiram ali para empreender. Acho que foi o que me motivou, assim. A próxima pergunta vincula um pouco com a primeira, porque tu respondeu que a tua ex-sócia te influenciou. E a segunda pergunta é: Isso, que pessoas o inspiraram a ser empreendedor? legal. Eu acho que, tipo, apesar, né, de ter recebido essa influência, acho que questão de inspiração era ver, assim, acho que Floripa tem um ecossistema muito forte de tecnologia. Eu trabalhava já na área, né? E eu via, cara, coisas muito boas saindo, né, desse mercado. E eu comecei a Uhum. ver tecnologia com os bons olhos, né? Eu, queira ou não, Jobs, né? E o Vale do Silício eram inspirações para mim, né? Alguns empreendedores daqui também. Já tinha lido alguns livros, né? Tipo, Lean Startup, esse tipo de coisa. Então, queira ou não, isso me influenciou bastante, assim, né? Eu acho que, né? Era uma época que começou a se tornar modinha, né? Tipo, falar sobre startup, tecnologia, Então Vale do Silício. não foi necessariamente uma pessoa ou algumas pessoas, foi mais o ambiente que tu estava imerso. Foi, com certeza foi o ambiente, isso. Acho que não foi só uma pessoa, não. Legal. Próximo ponto é: alguém da família é empreendedor? E talvez essa Sim, pessoa teve um certo grau de motivação para ti também? com certeza. Meu pai é empreendedor, com certeza ele é uma inspiração para mim. Ele empreendeu ao mesmo tempo que trabalhava, então, por exemplo, né, ele trabalhava numa fábrica no interior de São Paulo, né, de madrugada, no turno da madrugada, e tentava empreender durante o dia. Então, ali eu vi como, tipo, cara, acho que empreender é algo que leva tempo, né, para você colher os frutos, mas né, também é extremamente gratificante, né? Eu lembro que ele ficou um tempasso trabalhando e empreendendo até conseguir virar a chave de poder, né, só cuidar do seu próprio negócio. Então, isso com certeza também me inspirou. Legal, Um motivador, um catalisador. bem legal mesmo. Não sabia dessa parte do teu pai. Uhum. Houve algum evento de disparo para iniciar o negócio? Teve o quê? Desculpa. Um evento de disparo, um evento que foi o tua virada de chave para começar o teu negócio. Cara, teve. Eu acho que, assim, eu tava no final da minha faculdade, e eu fui conversar com algumas pessoas, né, que estavam empreendendo, e eu acho que isso também me motivou, assim, eu vi, independente do negócio estar dando certo ou não, o que eu mais senti é que, assim, eles estavam aprendendo muito, e, né, como eu estava no final da minha faculdade, já tinha tido algumas experiências profissionais, isso também me motivava, eu falava, poxa, acho que empreender, independente de dar certo ou não, eu vou conseguir aprender muito. Então foi um estalo que também me fez aceitar, né? Isso aí. Legal, principalmente a faculdade. Próximo ponto já vincula. Tu citou um pouquinho sobre, mas quando que criou o negócio? Legal. Foi no final da minha faculdade, acho que ali.
nos 6 últimos meses da faculdade foi quando eu comecei a desenvolver. Então, foi, foi até algo legal, assim, que eu estagiava, né, na época, e eu olhei, e também isso com certeza contribuiu, porque eu olhei e falei, cara, tô estagiando, acho que é uma ótima hora de eu arriscar, sabe? Se eu perder os últimos 6 meses de estágio, eu já estagiei a faculdade inteira, sabe? Já tenho uma experiência em relação a isso. Com certeza é um ótimo momento para empreender. Se não dá, né, na época, né, o que eu pensei, se não der certo, quando eu me formar, eu procuro algum lugar para trabalhar e com certeza essa experiência vai contribuir de certa forma. Então, foi na faculdade, embora, né, voltando a falar sobre faculdade, a faculdade não me ajudou. Eu acho que é um ponto que que nem eu tô aqui agora em Stanford e eu vejo, cara, a discrepância entre uma universidade daqui e uma universidade brasileira nesse sentido de ajudar o empreendedor, sabe? Eu sempre fui um bom aluno, nunca reprovei por falta, mas quando eu comecei a abrir minha empresa, eu precisava ir bastante para São Paulo e assim, tive professores que aceitaram, me ajudaram, mas tive outros professores que olhavam para mim e eu falava, cara, foda-se, dá um jeito e. Desculpa falar, dá um jeito Sem e. problema, dá-lhe. Senão você vai reprovar por falta, eu não vou aceitar você fazer outro dia a prova. Então, isso foi um negócio que eu olhei e falei, meu, como pode. Acho que a universidade é um lugar de ensino, pesquisa, mas também é um lugar para você, sabe, para te ajudar também a gerar negócio. E é o que eu vejo demais aqui né, porque a universidade realmente ajuda, assim, tipo, os professores te ajudam, os professores são muito ligados ao mercado, né, depois precisar eu comento um pouco disso, mas acho que isso foi uma grande diferença. Mas eu tô sem querer responder a pergunta seguinte, não falasse do educação formal, mas que educação formal teve e foi relevante para empreender. Então acabou respondendo sobre relevante para empreender meio que sem querer. Ah, legal. Eu acho que educação formal, cara, o que mais me contribuiu, eu fiz administração, né? Sendo bem sincero, eu acho que eu me decepcionei bastante com o meu curso, mas alguns professores me ajudaram nesse lado, assim, acho que trouxeram um pouco, né, esse lado de empreender, negociação, isso com certeza contribuiu, assim, porque eu consegui aprender um pouco mais sobre, legal, como negociar, como falar em público, como fazer uma apresentação, um pouco da parte financeira, isso me ajudou, e o estágio, acho que o estágio também contribuiu bastante, porque eu estagiei a maior parte do tempo na Fundação CERT, e ali, com certeza, tipo, eu lidava com empreendedores, né? Eu trabalhei no centro de empreendedorismo, antes eu trabalhei com gestão de projeto, né, de hardware, então eu tive muito contato com essa parte prática que me ajudou aí com pessoas que também me ensinaram muita coisa. Assim. Legal, bem legal. Próxima pergunta é como encontrou a oportunidade? No caso do teu Legal. negócio. Cara, uma coisa que eu aprendi, eu acho que eu errei bastante, né, como foi a primeira empresa, mas foi interessante que a gente focou num problema, sabe? Isso eu acho que é muito importante, apesar de eu, né, como eu vim de certa forma, dessa área, né, porque eu estava dentro de uma organização que trabalhava com empreendedorismo, startup, eu sabia da importância que era o focar num problema. Então, como eu cheguei, né, nessa oportunidade, foi justamente olhando, né, a gente olhou saúde, porque era uma área que a gente tinha conhecimento, a gente tinha pessoas próximas de nós que tinham muita relevância, né, Quem nessa que eram área. essas pessoas? Eram, por exemplo, né, o nosso investidor, que foi, né, como o pessoal fala, né, o Family, Fools and Friends, os primeiros investidores, né, então era alguém da família, né, família da minha sócia, e então a gente sabia que a saúde tinha muito problema, e a gente começou a entrar muito a fundo disso, cara, e eu acho que assim, não espere abrir um negócio
tendo todas as pontas já tipo definidas, certas. Por isso que é tão importante focar no problema, sabe? Porque às vezes eu vejo muita gente tentando abrir negócio já pensando numa solução, assim, tipo, eu vou, sei lá, fazer uma plataforma para isso, né? Que faz Uhum. isso. E às vezes nunca chegou a entender melhor, sabe, o seu cliente, o seu usuário, para entender que problema que ele realmente tem, sabe? Será que isso aí resolve mesmo ou é algo que, tipo, não, sabe, ajuda, mas ele vive sem, sabe? A velha história do E achismo, né? Não foi o que perguntaram no campo. exato. Cara, empreendedor, cada vez mais eu vejo isso, assim, empreendedor não é achismo, empreendedor é o cara que ele precisa ir pra rua, ele precisa quebrar cara, ele precisa conversar com muita gente, passar vergonha, passar dificuldade. Empreender não é glamour, sabe? Eu acho que existe muito esse lado romântico, né, do empreendedorismo. As pessoas olham e veem, né, tipo, acho que tem, por exemplo, alguns cases, né, dos últimos tempos aí de Floripa, né, o Paulo da Decora, que vendeu por 100 milhões de dólares a empresa. Poxa, a galera olha e fala, caramba, em, sei lá, 5 anos, um moleque de 25 anos vendeu uma empresa por 100 milhões de dólares e nunca tinha recebido investimento. Mas, meu, eu conheci esses moleques no início, assim, eles também me ajudaram, e eu vi o que esses caras, sabe, sofreram, tiveram que fazer mudanças na empresa, né, por conta né, de ver que às vezes, tipo, isso não tá dando certo, cara, a gente tem que mudar, quebraram a cara. Então eu acho que a questão da oportunidade é algo que acho que não vem só a oportunidade, sabe? Acho que você olha um problema, né? Você olha o momento que você tá e você decide simplesmente tomar a decisão de empreender e aí você vai com tudo, mas você tem que estar preparado, né? Para tipo fazer coisas que, né, te deixam desconfortável, porque empreender é às vezes fazer coisa que você não gosta, aprender coisas que você não esperava que ia aprender, que é muito diferente às vezes você tá numa empresa, né? Numa empresa você faz aquilo e pronto, tipo, claro, você tenta ajudar né, o seu time, mas no geral você tem uma, né, uma coisa que você faz bem, que é o que você faz. E o empreendedor, ele, né, tipo, se é da área de tecnologia, a gente fala que é o cara full stack, assim. Se ele precisar vender, ele vende. Se ele precisar, às vezes, codar, ele vai ter que dar um jeito para codar, fazer design, olhar dados, fazer financeiro, contratar gente. Então, acho que é isso, assim, não é só oportunidade, não. Sair da zona de conforto, falou Sai, bastante. com certeza. Próxima pergunta é: como você avaliou a oportunidade? Legal. Cara, a gente não avaliou a oportunidade que a gente viu eram os problemas na área da saúde, sabe? Eu acho que se a gente voltar e olhar o Nubank, sabe? Por que o Nubank nasceu? Porque quando você falava em banco, ninguém compartilhava experiência positiva sobre banco. Então, né, a minha startup, quando eu comecei, era na área da saúde e também foi por um insight muito parecido, assim, que era, quando se fala em saúde, ninguém, tipo, dificilmente alguém tem uma experiência super positiva em saúde. Então, esse foi o estalo né, que fez a gente escolher, né, e focar no problema. Então, poxa, se tem pessoas insatisfeitas, existe uma oportunidade aqui. Se existe um problema, existe uma oportunidade. Então, foi por isso que a gente decidiu né, focar nessa área. A gente errou, com certeza a gente errou pra caramba, por isso que né, hoje eu saí, né, eu vendi minha parte, a empresa não vendi por uma fortuna, justamente porque a gente, né, pecou em muitos pontos. Mas que existe um problema, existe uma oportunidade ali nesse mercado, com certeza existe. Então foi por isso que, né, como a gente avaliou a oportunidade foi através do problema. Legal, bem legal. Se tu tinhas algum plano de negócio quando tu fez e começou a criar a tua startup, ou se não, tu fez algum tipo de planejamento para os passos a serem Legal. seguidos, como seguir teu negócio? Cara, acho que assim, em algumas áreas o plano de negócio faz sentido. Em tecnologia e inovação,
não faz sentido um plano de negócio. Por quê? Porque o plano de negócio é algo, né, longo, extenso, né, que legal. Vai profundamente, né, no que você está desenvolvendo, mas não te dá margem para você mudar. Porque imagina, se você mudar né, o seu modelo de negócio, o seu produto, você tem que mudar o plano de negócio inteiro. Normalmente o plano de negócio tem, sei lá, 50, 100 páginas. Então, eu acho que a gente fez porque a gente estava competindo lá, uma competição do Sebrae na época. Mas vou te dizer que, tipo, não foi isso que contribuiu. Acho que o que mais contribuiu foi, primeira coisa, entender o problema, entender, né, o mercado, competidores, falar e, e começar a olhar, tipo, se a conta bate, se, né, como que a gente agora, beleza, que a gente entendeu o problema, a gente vai desenvolver algo, como que a gente pode desenvolver algo de uma maneira mais rápida, sabe? Acho que esse tipo de reflexão é muito mais valioso do que um plano de negócio, porque se você pensa, avalia o problema, pensa no mínimo que você precisa desenvolver para validar esse problema, acho que é muito melhor, porque aí você dá um passo de cada vez. Você, né, tipo, você vai lá, valida, ok, deu certo esse experimento, vamos para um experimento maior, né? Deu certo, estamos começando a ganhar dinheiro, vamos para um experimento maior. E aí você começa a entregar valor, aí você começa, né, Uhum. tentar fazer dinheiro. Massa, cara, massa. Bem a parte de MVP, de validação de produto, e cada vez tu vai Ex aumentando o produto. Melhorando, exatamente, né? MVP. Próxima pergunta, tu acabou citando sobre já ter trabalhado na Fundação CERT. Tu teve alguma outra experiência de trabalho antes de empreender fora a Fundação CERT? Assim, eu fui de empresa júnior, eu fui, né, fui presidente do centro acadêmico. Quais foram os teus cargos? Se fosse pudesse falando, empresa júnior, fosse... Se o quê? Desculpa. Conforme tu for falando tuas empresas, quais foram tuas atribuições ou teus cargos Ah, dessas beleza. empresas? Eu fui gerente de RH na empresa júnior, eu fui presidente do centro acadêmico, eu, eu trabalhei como gestor de projeto de, né, interno, né, estagiário, na Fundação CERT, na parte de hardware, então, simulador veicular, um projeto lá com a Philips. Trabalhei com a parte era estagiário de empreendedorismo na CERT, então eu trabalhava com incubadora, sinapse da inovação, desenvolvimento de parque tecnológico. E antes disso, eu tive uma experiência de estágio na Brognoli, né, imobiliária, na área de vendas. Então, foi interessante também, porque aí eu, né, aprendi um pouco sobre Comercial. vender, um pouco da parte financeira também, organização. Foi Não. isso. Massa, cara, massa. Quais tu considera as tuas forças e as tuas fraquezas? Legal. Cara, acho que como força, eu sou realmente full stack. O que eu precisar aprender, eu consigo aprender. Acho que isso contribui muito para mim, né? Então, eu sempre tive muita facilidade em aprender coisas novas. Então, para empreender, isso ajuda. Eu, eu sei a parte de design, sei a parte de gestão de produto e projeto e sei negociar. Então, acho que isso é importante. Em questão de fraqueza, eu acho que a parte financeira, outra fraqueza, às vezes eu sou muito soft com o time, né? Eu acho que isso eu sofri muito quando eu comecei a empreender, porque às vezes a gente tenta ser, né, tipo, principalmente quando a gente vê isso de tecnologia, a gente vê todo mundo, né, tipo, sem horário, às vezes parece que todo mundo vai, né, tipo, trabalhar da melhor forma, tal, e no começo, por exemplo, eu errei bastante nisso, e aí eu fui aprendendo que, putz, na realidade, assim, regras, né, ou tipo, compartilhar objetivos, metas com o seu time, isso não é ser chato, né? Isso aí é você até ajudar seu time a saber o que precisa ser feito. Então, no começo eu era muito soft e aí eu tinha dificuldade, às vezes, de cobrar o time. Eu acho que até hoje ainda eu sou. O pessoal fala que, tipo,
você é muito bonzinho, cara. E aí você acaba amolecendo. Então, acho que isso é uma fraqueza minha. Entendi. Próxima pergunta é: tem ou teve sócios? E quem que eram Tive seus sócio, sócios? tive uma sócia, né, ela cuidava da parte de vendas, né? E depois, né, eu fui para uma outra empresa, né, que um dos sócios também me chamou, que era o Eduardo, que ele que, né, foi o cara responsável pelo nosso time de tecnologia. E aí ele me chamou para desenvolver um novo produto, né, nessa empresa nova que ele estava abrindo. E acho que foi muito massa que eu aprendi coisas diferentes assim com cada um dos sócios. Acho que na primeira, eu acho que precisa ter um alinhamento muito grande entre os sócios e você precisa ser 100% transparente com o outro lado. Então, por exemplo, no meu caso, né, eu tive na minha primeira empresa, né, eu vendi porque justamente, tipo, um dos sócios não estava performando da maneira como a gente esperava. E acho que foi um erro também da minha parte levar muito tempo para começar a tomar decisões em cima disso, né? Então, eu acho que o seu sócio precisa estar muito bem alinhado com você e precisa ter skills diferentes da que você tem, assim, habilidades diferentes das que você tem. Eu acho que isso é muito importante, precisa ser complementar mesmo. E eu acho que alinhamento é fundamental. E uma coisa que eu acho que eu aprendi também, que eu acho que nessa parte de tecnologia, às vezes a gente deixa de lado, que a gente sempre tenta começar com amigos. E aí amigos também acaba acontecendo que são da nossa idade, são em teoria parecidos, e eu aprendi que muitas vezes não é a melhor forma de se empreender. Apesar de algumas vezes dar certo, acaba tendo muito problema também por conta disso, sabe? Então, hoje, se eu fosse, por exemplo, procurar um novo sócio, eu sei que eu estendi a pergunta aí, mas se eu fosse procurar um novo sócio, primeira coisa, eu procuraria alguém mais velho, mais experiente, que é uma coisa que às vezes a gente não leva em consideração, a gente acha que o jovem tem energia, mas, cara, a pessoa mais velha, ela tem uma visão de mundo muito maior que a gente, e a gente às vezes não leva em consideração. Então, a pessoa vai refletir mais antes de tomar decisão, ela vai ter uma bagagem que ela vai poder trazer para você de outras empresas que ela ou empreendeu ou que ela trabalhou. Então, acho que isso é fundamental. E ter habilidades, né, que são complementares. Então, cara, por exemplo, o Varela, né, o Eduardo, que foi quando eu fui para a Coordination, acho que foi sensacional. Né? No caso da Coordination, eu entrei, né, no modelo de veste, né? Então ganhar o percentual depois de um tempo. Mas o que eu achei sensacional é que, por exemplo, apesar de eu saber né, vender, eu não era um cara muito bom de negociação até, tipo, né, mais a fundo mesmo, de, tipo, cara, como se negocia preço, como que você... E com o Eduardo, por exemplo, que é o Eduardo Varela, eu aprendi muito esse outro lado, assim, então acho que ali eu vi a diferença quando você tem alguém que sabe muito mais que você de uma área que você é, às vezes achava que domina, mas não dominava tanto, assim. Então, eu aprendi muito bem, né, com ele também, tipo, outras técnicas de legal, como vender, como tomar decisões, que eram coisas que eu precisava desenvolver, talvez, Legal, na cara. época. Bem legal. É, Próxima pergunta, que também cabe um pouco do que tu falou, mas os sócios complementam suas habilidades, os Com ex-sócios, no certeza. caso. E isso é fundamental. Sócios iguais não contribuem em nada, na real. Tipo, vai acabar um fazendo mais que o outro, e começar a ter um desalinhamento. Então precisa ser complementar. Legal. Que recurso precisou para implementar o negócio? No meu caso, não era desenvolvedor, então eu precisei de um time de tecnologia. Acho que isso foi o, a nossa maior dificuldade assim, de recurso. E, no caso,
teve que tirar dinheiro para contratar esse time de tecnologia também, né? Ou vocês... Com certeza. Que daí foi a parte do investidor que tu citou anteriormente, né? Exato. A gente validou, tentou, né, fazer o máximo de, de etapas sem ter que tirar um investimento maior para desenvolvimento. E aí quando a gente, a gente acredita, né, que estamos no caminho certo, agora a gente precisa desenvolver. E aí a gente, né, pegou dinheiro e contratou gente. Massa. E coincidentemente, próxima pergunta também que acabou já sendo respondida, que é onde obteve os recursos? Legal. Como eu falei, né, primeiro investidor, né, normalmente é esse caso, family, fools and friends. Acho que também é a melhor forma no início, assim. Pega da Facilita, né? família, até porque aí você acaba tentando ser mais lean, mas depois é fundamental você procurar investimento de outras pessoas. Ou uma coisa também que não é muito falado em tecnologia, mas que cada vez mais eu olho e vejo que é importante, se você puder fazer seu negócio crescer sem investimento, melhor ainda. O melhor investimento é o próprio cliente botando dinheiro. Porque hoje a gente vê muita especulação. Eu estou aqui no Vale, né? Eu vejo demais isso. A galera capta muita grana e às vezes deixa de lado a parte fundamental, que é, cara, precisa fazer dinheiro. E às vezes se deixa de lado isso e as empresas quebram. Então, foca em trazer cliente e fazer dinheiro. Se você fizer isso, você está trazendo valor para alguém e você vai crescer. Tipo, aí é diferente. Aí, vamos supor, você acertou o modelo, você está no caminho certo, aí você vai procurar dinheiro porque você quer escalar mais rápido. Aí é um problema diferente, um contexto diferente, aí faz total sentido você procurar grana. Massa. Quando que tu obteve teu primeiro cliente? Como foi essa experiência? Cara, acho que o primeiro cliente, que também foi de certa forma, um erro, foi o cliente que foi, digamos, de graça, assim. Foi um projeto piloto. E uma coisa que eu aprendi é, cliente, por mais que ele vai te ajudar, você precisa tirar alguma coisa dele. Então, o que aconteceu? A gente tentou fazer um piloto para estar mais próximo. O mercado de saúde, você precisa estar conectado com, né, com os grandes players. E a gente falou, vamos fazer um projeto de graça mesmo, porque aí a gente aprende e tal. Só que, cara, quando você dá algo de graça para alguém, você nunca vai ser prioridade, sabe? Então, foi uma experiência ruim. O primeiro cliente que foi de graça. Porque a gente deu de graça, então, cara, se ele surge uma outra coisa ali dentro, por mais que o projeto esteja legal, ele vai olhar e falar, putz, mas esse projeto é de graça, dá pra gente esperar mais um mês, porque a gente não tá pagando mesmo, então dá pra gente dar uma atrasada. Então, né, acho que primeiro cliente também precisa botar dinheiro, que ele tem que sentir que tem uma contrapartida. Tá, e esse foi teu primeiro cliente de graça. Como que foi teu primeiro cliente pagando? Legal. Primeiro cliente pagando foi, beleza, a gente sofreu com esse cliente, e aí, no caso, né, foi um hospital. Basicamente, a gente negociou por um tempo com eles, fechou o contrato, e aí foi interessante que, assim, pagando, aí eles tinham uma equipe, né, para realmente usar, e teve problemas, né, principalmente em relação, a gente olhava muito do ponto de vista do paciente, e não tanto do ponto de vista de quem ia usar a nossa solução, né, dentro do hospital, dentro do plano de saúde. Tipo os médicos. Então, tipo os médicos. Então, aí foi. Mas eu acho que aí é um problema bom, sabe? Quando você tem um cliente que está pagando, aí, cara, aí tudo bem. Se você está tendo problema, você vai correr atrás para resolver. Acho que é natural, tá? Eu aprendi demais isso depois, principalmente na Codenation, porque na, na Cuco, como era a minha primeira experiência, eu me sentia mal, assim, quando, putz, descobrimos um bug, a gente tem que resolver, ou putz, a gente tem que mudar tais coisas. E
E depois, né, nessa outra experiência, eu percebi que, o cliente, né, ele costuma saber que você também está aperfeiçoando o que você está fazendo. O importante é ser transparente, sabe? Com tudo que está acontecendo. Errou, teve algum problema, mostra que você teve um problema e como que você vai resolver isso da melhor maneira possível. O que eu aprendi é, se você tem um bom relacionamento com o seu cliente e você sempre é transparente, dificilmente você vai ter uma complicação, né, por causa de alguma dificuldade que você encontra na hora que você está trabalhando com ele. Top, cara. Bem massa saber dessas duas experiências. O próximo pergunta é: tu falou que tu acabou vendendo da parte da sociedade, que da tua antiga empresa e tal. E a pergunta é relacionada ao momento crítico do negócio. Qual foi o momento mais crítico do negócio? E em seguida, como foi superado? Então, se puder citar um problema que foi crítico, que não foi a partir de sair da sociedade, seria também proveitoso. Legal. Tá, acho que tem, né, tem a saída, mas um outro momento crítico foi que, assim, como eu comentei, a gente não, apesar de eu ter trabalhado na área de, né, com empresas de tecnologia, eu nunca trabalhei com desenvolvimento mesmo. E aí, a primeira coisa que eu fiz foi economizar em desenvolvedor. Então, eu contratei gente júnior. E uma coisa que eu aprendi é que, cara, você quer construir algo top, você não economiza em pessoas. De maneira nenhuma. Contrata menos gente, mas não economiza em pessoas. Porque a gente ficou, cara, um ano, quase um ano e meio, com um time ruim, limitado, e fazia com que a gente não conseguia entregar o nosso sonho. E aí, um momento crítico foi que a gente olhou, a gente trouxe esse novo sócio, que era o Eduardo na época, e ele analisou tudo que a gente tinha, olhou pra gente e falou assim, cara, sabe o que é melhor? Joga tudo fora que vocês desenvolveram, vamos contratar gente boa, os clientes vão ter que esperar talvez 4 meses, 3 meses para uma nova versão, mas vamos fazer direito. E aí isso foi, cara, eu acho que uma das decisões mais difíceis da vida, assim, eu lembro que cara, imagine, eu cuidava de produto, eu vi o perrengue que foi pra gente desenvolver em um ano e pouco, e aí chega um cara que, beleza, a gente confiava, mas vira pra gente e fala, cara, joga tudo fora e faz de novo. E contrata gente nova. Tipo, olha quanto risco a gente tá falando. E assim, eu lembro, cara, eu chorei na época, embrulhou a barriga, mas eu olhei os pontos que ele falou, falei, cara, assim, ó, eu tô trazendo esse cara para ele me ajudar, sabe? Se ele tá me falando isso, e é um cara que eu confio, que tem experiência com tecnologia, eu preciso fazer isso, tá ligado? É difícil, mas eu preciso fazer. E foi a melhor coisa que a gente fez, cara. Porque, vou te dizer, um app que, né, do lado do aplicativo, que quebrava, que a gente não conseguia fazer funcionar muita coisa, a gente jogou fora, construiu algo em 3 meses e foi, cara, depois disso a gente foi destaque na loja da Apple. Fui convidado a, tipo, pô, visitar a Apple porque a gente tinha desenvolvido um produto massa. E aí eu vi, cara, a importância de você ter um time foda, sabe? Hoje eu não entro em empresa nenhuma, eu não abro nada se eu não tiver pessoas boas comigo. E toda vez que eu converso com outro empreendedor, eles falam isso, assim, cara, a sua base precisa ser de gente boa, tá ligado? Imagina você ter alguém de tecnologia ou às vezes de marketing que é meia boca. E aí você vai crescer o time. Beleza, vamos supor que é de marketing. E aí, beleza, vendas está vendendo pra caramba, tecnologia, você tem um time bom, mas aí você precisa de um cara de marketing, e quem você contratou lá atrás, que no futuro, né, a ideia é que ele seja um diretor, ele é meia boca. Cara, como que você vai contratar mais gente boa de marketing se o seu diretor é meia boca, sabe? Então, essa base precisa ser muito boa, porque, tipo, esses caras, gente boa não tem medo de contratar gente melhor que ela. Gente meia boca, gente ruim, tem medo de trazer gente boa pro time, porque ele sabe que ele pode ser substituído. Então, a sua base tem que ser de gente boa, porque gente boa vai trazer gente muito melhor, né? E com certeza vai fazer milagre quando você precisar. Tô anotando aqui várias frases e contextos que tu vai citando, depois eu vou
passar para ti todo o vídeo da entrevista e o texto também, tá bom? Massa. Vamos para a 18ª pergunta. Qual foi o momento de maior satisfação durante tua época de Cara, empreendedor, tua época de startups, antes de ir eu pro acho que Vale? assim, ó, empreender não é não é tipo, você não tá subindo um prédio, assim, pela escada. Então, assim, empreender é uma montanha russa, assim, são vários picos de, cara, I'm a winner, I'm a loser. Tipo, sou realmente um vencedor, sou um perdedor. Então, eu acho que é difícil resumir só um, mas acho que tem vários e é isso que às vezes motiva o empreendedor, sabe? Acho que o empreendedor, ele sabe que está numa baixa e aí ele, cara, trabalha para tentar conseguir uma alta. Então, tem vários, assim. Tem, por exemplo, que eu lembro, cara, quando um cara da Apple, que hoje, tipo, é bem amigo meu, me mandou uma mensagem falando, cara, gostei do seu app, a gente vai fazer um evento aqui com 5 empresas do Brasil e eu, cara, gostei pra caramba. É aqui em São Paulo, vocês estão em São Paulo? E eu lembro que eu, cara, tava em Floripa, era no outro dia, pô, não tinha grana direito. Eu falei, cara, sim, eu consigo ir, eu posso. Peguei um busão de madrugada, cheguei no outro dia e fui para isso. Então, acho que, tipo, cara, satisfação é esse tipo de coisa acontecer, assim, tipo, que você não tá esperando, acontece, e aí você, tipo, putz, não tô lá, vou perder. Não, você vai lá e, cara, dá um jeito, vai, e aí você fica super empolgado, depois você fala, caramba, olha o que eu fiz, que massa, tipo, né, então, acho que é uma série de momentos de satisfação que acontece, assim. Irado, irado mesmo. Qual o lado positivo de ser empreendedor? O lado que, desculpa. Positivo de ser empreendedor. Cara, positivo, você, Isso. você vai aprender muito mais do que qualquer empresa, cara. Você vai aprender muito mais, com certeza. E é gratificante, assim, acho que você, você sente que você é dono das suas decisões. Acho que isso é legal, é muito Top. positivo. E o negativo? Cara, o negativo é estressante pra caramba. Não espera que você vai. Não é um emprego que você sai às 7 da noite e você pode desligar, sabe? E assim, ok, empreendedor precisa ter equilíbrio, mas é muito raro você ver um empreendedor que não está pensando, né, no seu negócio durante o dia. É estressante, você toma decisões, cara, muito difíceis. Eu já tive que demitir pessoas que eu gostava como pessoas, mas que não estavam performando. Cara, essas decisões, igual eu comentei, de jogar tudo fora. Então, é estresse, cara. É uma rotina estressante pra caramba. Mas Mas, é gratificante, ó, ao mesmo tempo. e como a carreira de empreendedor afetou tua família? Ou se Cara, afetou, né? eu acho que assim, empreender é muita incerteza. Meu pai empreendeu e ele, né, sempre me apoiou. Outras pessoas, às vezes, da família falavam, tipo, cara, pega um emprego, tá ligado? Você estudou, você tem um networking legal, trabalha com uma empresa, sabe? Mas tipo, tive namoradas também que, né, às vezes olhava e falava, porque vamos planejar, às vezes, né, tipo, uma viagem para daqui 6 meses, e você olha e fala, cara, não tem como, sabe? Eu, eu preciso pensar no agora, né, na minha empresa, se der certo, aí a gente pode pensar. Então, eu acho que muitas vezes empreender impacta também negativamente, porque não é um cenário de certeza, sabe? É um cenário de extrema incerteza. Então, você vai ver que, né, as pessoas. É natural que as pessoas queiram que você procure algo que é mais certo, que é natural. Vão ter pessoas na sua família que normalmente são empreendedores, que vão te apoiar, mas ainda assim vai ter momentos que vão olhar para você e falar, cara, sai, vai trabalhar para uma empresa, olha,
você recebeu essa oportunidade, cara, por que que você não vai? Eu acho que tem um impacto, assim, nisso, né? Às vezes, quando que você vai visitar a sua família, às vezes você não sabe, tem esses pontos, né? Legal. Faria de novo? Com certeza, acho que aprendi pra caramba e ainda vou fazer. Eu acho que é só questão de tempo, para empreender de novo, dar uma respirada e depois Só dar empreender de um novo. gás para recarregar as energias, né? E a Com última certeza. pergunta: que conselhos daria para uma pessoa que quer se tornar empreendedor? Cara, primeira coisa, não acha que você sabe. Você não sabe nada. Tipo, ninguém vai saber tudo. Eu acho que, cara, o maior erro que eu vejo né, quando a gente empreende, assim, eu também já fiz isso pra caramba, que é se olhar e falar, cara, eu sei que isso vai dar certo, eu sei que isso vai dar errado. Muitas vezes as coisas que você acha que são óbvias não são. Então, meu conselho é, cara, vai fundo nas coisas antes de você viver de achismo, sabe? Porque é muito fácil você vender, sabe, um discurso, sentado com a bunda na cadeira, sabe? Agora, se você quer ser empreendedor mesmo, acho que o maior conselho é, cara, você tem que ir pra rua, você tem que conversar com pessoas, você tem que fazer coisas que são desconfortáveis para você, sim. Você tem que se adaptar pra caramba. Então, não vai empreender achando que sabe, você sabe todas as respostas. E eu acho que uma coisa que eu vi, assim, que o empreendedor não é o cara mais inteligente em algo específico, né? Então, não vai ser, dificilmente vai ser aquele cara, tipo, cara super matemático que sabe resolver um problema super profundo e complexo. Não. Tipo, normalmente o empreendedor é aquele cara, que se adapta mesmo. Tipo, ele se adapta à situação, sabe? Se ele tá apresentando algo para um cliente e dá pau no computador dele, cara, ele vai se adaptar e vai saber vender, né? Mesmo com isso acontecendo, sabe? Acho que, né, até uma vez, uma coisa legal que eu lembro que aconteceu uma vez, a gente foi vender um cliente que a gente já tinha conversado um tempo atrás, nos chamou, e aí a gente foi super empolgado para vender para ele, montar uma apresentação e tal. Apresentamos, aí, só que, tipo, a gente já tinha meio que pivotado para um outro produto, assim. E aí, quando a gente apresentou, esse cara olhou e falou assim: Meu, mas eu queria, na real, aquilo que vocês estavam. Vocês comentaram comigo aquela outra vez, há um ano atrás. Eu lembro que, tipo, foi nessa outra empresa, na Colonation, o Varela, né? Ele fechou o computador e começou a, cara, vender aquilo que o cliente, né, estava procurando e cara, demonstrando confiança no que estava fazendo, sabe? Então, isso acontece demais, você tem que estar preparado. A adaptação, né? Tu citou muito a Adaptação. palavra adaptar. Bom, essas eram as perguntas. Tinha mais alguma coisa para comentar? Tu ia falar? Não, cara, eu acho que é isso, assim, eu comentei, empreender não é emprego, empreender não é glamour, assim. Acho que empreender é você focar num problema, não viver de achismo e se adaptar, porque é uma montanha russa, assim, de vitórias e fracassos. A questão é se olhar um fracasso e aprender com ele, não reclamar da circunstância, da vida, né, da falta de sorte, porque isso não existe, sabe? Acho que você precisa olhar e, né, tentar dar um jeito para resolver. Legal. Agora, só para finalizar, eu queria que tu falasse um pouquinho de quem tu foi, qual que era o nome da tua empresa, teu nome completo, idade, o que está teu momento de vida atual. Um resumão de quem é o Legal. Gustavo aí pra gente, pro pessoal todo que vai ver o Show. vídeo. Pera só. Hey, man. Ok. É, então, assim, um resumo sobre mim. Meu nome é Gustavo Comitre, né? Minha primeira empresa foi a Cuco Health, né? Uma startup na área de saúde. Então, a gente fazia monitoramento de pacientes e a gente tinha um aplicativo, né? Hoje tem mais de 100 mil
usuários ativos, né, que usam para gerenciar seus medicamentos, a sua saúde. Depois eu fui para a Coordination, né, tipo, como eu falei, eu não entrei como sócio na época, eu entrei com esse modelo de vesting, né, que é ganhar um percentual depois de um tempo, para montar o time, o produto, né, da empresa. Hoje a gente basicamente, né, é uma escola de programação, né, para formar bons desenvolvedores de maneira global. Mas eu saí porque, cara, eu tinha um sonho de ter uma experiência internacional. E em 2015 eu vim aqui para o Vale. Eu olhei e falei, cara, eu quero viver uma experiência lá, quero um visto da iThink. Então, eu vim para cá, estou estudando em Stanford. São cursos rápidos, focados em gestão de produto e time de alta performance. Eu aproveitei aqui para, cara, conhecer muita gente, conhecer o ecossistema, conhecer, né, gente nova, aprender com esses cursos, fazer consultoria na área de produto para empresas internacionais. Então, esse é meu momento hoje de vida, né? Tipo, eu estou né, trabalhando aqui para algumas empresas e agora, meio de abril, eu volto para o Brasil, né? E aí ainda estou decidindo qual que é o próximo passo. Isso que eu ia perguntar agora. Já tens noção de quais são os teus próximos passos? O que tu quer fazer daqui quando tu voltar pro Brasil? Confesso que algumas vezes aqui eu pensei em empreender de novo, mas, né, de acordo com o que eu também já estava meio que planejando, eu acho que é mais interessante eu entrar para uma empresa, porque eu tenho muito a contribuir, assim, com o que eu aprendi, até com como eu vi eu ajudando essas outras empresas, né, fazendo consultoria de produtos. Então, eu pretendo voltar e ajudar outras empresas, porque isso é um ponto que uma pessoa me falou uma vez e eu concordo 100%. Assim. Acho que antes de você empreender, tenta ajudar empreendedores. Eu não fiz isso, né? Eu empreendi antes de ajudar outros empreendedores, mas eu vejo o quanto isso também contribuiria para mim, assim, se eu tivesse feito o caminho reverso. Então, primeiro ajudar, né, empresas novas, empresas que às vezes também têm um cenário de incerteza, porque você vai aprender com os erros dos empreendedores que você se acompanha, você vai aprender muito mais às vezes que uma empresa tradicional, e depois quando você for abrir a sua, cara, você com certeza vai usar muita coisa que você viu acontecendo lá atrás, né, com essas outras pessoas. Então, ao invés de você errar, você vê os erros das outras pessoas, porque empreender, você sempre vai errar. A questão é você tentar, né, usar outras experiências de erros para você errar menos e acertar mais. Top, Gustavo. Obrigado aí pelo teu tempo. Valeu pela Imagina, cara. entrevista. Ficou bem legal. O pessoal vai curtir Valeu, bastante. garoto.